Olá, queridos estudantes! Bem-vindos agora para o quê? A nossa revisão de filosofia. Vocês já tiveram a aula aí sobre o existencialismo, focamos alguns pensadores, agora vamos fazer uma revisão para depois, atividade. Vamos lá para a nossa revisão de hoje? Olha aí. Os principais filósofos existencialistas, que é Schopenhauer, Kierkegaard e Nietzsche. Revisão do conteúdo. Schopenhauer e a crise da existência. Para Schopenhauer, o cosmos não se fundamenta na razão, mas uma força despropositada e irracional. Ele chamava de quê, gente? Vontade, isso mesmo. A vontade é um mero ímpeto cego, que não promove a ordenação e o equilíbrio na plenitude. A vontade simplesmente ela é violenta nesse sentido. Por viver em um universo onde a vontade é a força maior, Schopenhauer explicava a existência do sofrimento humano. Não há felicidade plena, mas também, não se preocupe, também não há tristeza plena, tá? O que falta realmente é a plenitude. Agora vamos ver o que o Kierkegaard vai dizer sobre a razão e fé. As principais preocupações da filosofia devem ser o particular, o sujeito, a subjetividade, a vida concreta e cotidiana de cada um. Uma existência subjetiva. A condição fundamental do homem está no fato de ele ter de fazer escolhas. Toda escolha terá de trabalhar diante de possibilidades. Então, é como você está aqui, existem inúmeras escolhas para você fazer, possibilidades. Toda escolha é um risco, então ele vai dizer, o Kierkegaard, é um salto, não encontra alicerces racionais para se basear, tá? Por exemplo, o cristianismo é uma possibilidade, uma escolha nunca é racional, mas sempre apaixonada. Essa decisão cega, apaixonada, chama-se salto da fé, no caso, dentro do cristianismo, ok? Kierkegaard afirma que se Jesus realmente trouxe a verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida, lá em João 14,16. Então eu devo tomar uma decisão com relação a isso. Se acredito que Jesus é verdade, devo assumir apaixonadamente uma vida de acordo com essa verdade. Aqui também, gente, para tudo que tu vai fazer no trabalho, vocês têm que fazer com amor. Por isso que é a boa escolha, tá? Na convivência também, tem que ter esse carinho. Nos estudos também, tudo feito com amor. No relacionamento, na interação, tudo isso. Assim como o exemplo do cristianismo ali. Agora, Nietzsche e o critério da vida. Em seus escritos, ressoa um manifesto de reivindicação e de superação da condição existencial humana. Na obra de Nietzsche, Assim Falou Zaratustra, ele destaca a necessidade do anúncio do super-homem, pois Deus está morto nessa perspectiva. O homem deve superar a si mesmo, a sua potencialidade negada, chegando ao lugar de Deus. Não que ele seja Deus, tá? Mas a sua, o seu aspecto otimista ao total, né? O superar nada mais é do que a própria vontade de poder. Então tá aí. É revertida a concepção metafísica do conhecer como esperança, a de Deus como causa última de segurança. Olha só, agora, vem aqui comigo. Vocês vão fazer uma atividade, tá? 4 perguntas e vamos lá, já volto aí. Olá! Estava aqui esperando e analisando. Olha, eles conseguiram responder as nossas perguntas, professores presenciais. Vamos lá, participar. Manda pra gente as dúvidas, as respostas aí no grupo, o qual nós vamos fazer essa análise, tá? Vamos lá para nossa Tirando Dúvidas,
Há dúvidas aí, gente? Componente curricular de filosofia? Resolução da atividade de sala. Questão 1. Schopenhauer foi um crítico severo do racionalismo de Hegel. Por exemplo, para Hegel, a razão era o fundamento do universo. E a história, apesar de percalços, levaria o homem, inevitavelmente, ao progresso. Portanto, à felicidade. Então, a pergunta é, para Schopenhauer, o cosmos não se fundamenta na razão, mas em uma força despropositada e irracional que ele chamava de quê? Dinâmica social, B, vontade, desânimo, acomodação, esperteza. E aí, professor presencial, os estudantes estão respondendo essa? Vamos lá. Schopenhauer falou, ó, existe uma força bem alta, grande, toma conta da pessoa até, despropositada, desproporcional. Em alguns momentos vai dizer que é violenta, né, nessa perspectiva. E o que é Schopenhauer está falando? Vamos lá? Então, a alternativa é, vamos que vamos, é a... Isso mesmo, galera, a B, ó, a vontade, tá? Schopenhauer fala sobre a vontade da pessoa. Agora 2, Kierkegaard cita a história de Abraão, tá aqui, ó, em Gênesis 22, que recebe uma ordem de Deus, o Abraão, tá? Sacrificar seu próprio filho. Nossa, que situação, hein? O Isaac, ó. Abraão tem as possibilidades diante de si, matar, não matar, fugir, ignorar. Qualquer que seja a sua escolha, não será feita com absoluta certeza. O Abraão não tem certeza disso, porque Deus não responde, permanece em silêncio. A essa condição, Kierkegaard dá o nome de vontade. Será que é a vontade de Abraão matar o próprio filho? B, manipulação. Será que Abraão queria manipulá-lo? C, angústia. D, o efeito, gente, de algo da fé, etc. Ou a insanidade de Abraão? Então, assim, olha só. Você supõe que você está no lugar de Abraão, aí recebe essa ordem, olha, meu fiel, faça isso, Deus, olha só. Elimine o seu próprio querer ali, seu próprio filho. Quanta angústia, né? Abraão sofreu nessa perspectiva, sofreu, deu calafrios à vida dele, angustiado, eu nego, eu não faço. E Deus em silêncio, olha só. Né? Não tinha nada certeza para Abraão. Mas aí ele tomou a decisão e foi. Então vamos lá, olha aí a resposta. Então assim, essa condição, o Kierkegaard vai dizer que é o quê? Angústia. Quanta angústia Abraão ficou, hein? Quanto angustiado. Às vezes na vida nós ficamos assim. Tomar umas decisões, não quanto a esta, né, desse tamanho, mas no dia a dia as decisões importantes nos deixam angustiados, certo? Mas isso é comum, ok? Vamos lá agora, o Se Liga no Enem, gente. Ó, vocês já sabem, ó, nós estamos praticamente no final da unidade 2. E esse Se Liga no Enem, onde vocês vão ligar aqueles que desejam seguir a carreira intelectual de adquirir uma profissão por meio da faculdade. E aqueles que não desejam, mas é legal aprender, porque o conhecimento adquirido, ninguém tira de você, ok? Imagine você ser um empreendedorismo aí na sua região. Vou cuidar dos bens da família, vou abrir um negócio. E o conhecimento adquirido aqui vai servir, com certeza, ok? Vamos lá, a nossa questão. Enem de 2016 e coloquei algumas adaptações, tá? Sentimos que toda satisfação de nossos desejos advinha do mundo, assemelha-se ao que a esmola que mantém hoje o mendigo vivo. Porém, gente, prolonga amanhã a sua fome. A resignação, ao contrário, assemelha-se à fortuna herdada. Livra o herdeiro para sempre de todas as preocupações. Schopenhauer, né, o aforismo para a sabedoria da vida. O trecho destaca o quê? Uma ideia remanescente de uma tradição filosófica ocidental.
segundo a qual a felicidade se mostra indissociavelmente ligada ao quê? Ó, a felicidade. Quer dizer, consagração de relacionamentos afetivos. B, fugacidade do conhecimento empírico. C, liberdade de expressão religiosa. Ou D, busca de prazeres efêmeros. Ou E, administração da independência interior. E aí, galera? Esse texto é de Schopenhauer, né, ele vai dizer sobre as questões, vamos voltar lá, ó. Sentimos toda a satisfação de nossos desejos, né? Adivinha no mundo, semelha-se o que? A esmola, as nossas satisfações. Como se fosse um mendigo vil, porém prolonga amanhã. Ele a satisfaz hoje, né, a esmola, mas amanhã será fome. Então, olha só, Schopenhauer fala sobre os desejos humanos, né? Então, assim, ele fala, a resignação contrária semelha-se o quê? Uma fortuna. Então, resignar, gente, em alguns momentos temos que fazer isso, tá? Uma resiliência, por exemplo. Procura aí no seu dicionário o que é resiliência. Vamos lá? Então, a alternativa é a última, a administração da independência interior. O eu, né? Conhecer o próprio eu, essa questão interior do eu. Agora, a 4. Descreva o conceito de crise existencial. Em seguida, se possível, tá? Responda a pergunta: qual é o meu papel nesse mundo? Essa é totalmente existencial, tá? Essa pergunta. Assim, eu coloquei intencional para a gente já manipular o pensamento crítico de cada um de vocês, inclusive o meu, do professor presencial também. Ele pode dar a opinião dele aí para vocês. Mas o interessante é vocês pensarem, analisarem e escrever a sua opinião. O que é uma crise existencial? Nós falamos muito, né, nessa aula e também na próxima falaremos um pouco mais com outros pensadores. E qual o meu papel nesse mundo? Por que estamos aqui? Qual a nossa missão aqui nesse mundo? A pergunta, se possível, tá? Não forçar, se não quer responder, não responda. Mas ela é pessoal, tá? Opinião de vocês. Qual o papel de vocês aí nesse mundo aqui? É uma pergunta complexa, muito difícil. Qual o papel do professor Hélio aqui nesse mundo? Então, o que nós estamos fazendo aqui? Qual a razão? Olha só. Qual a razão de estarmos aqui nesse mundo? Olha, uma pergunta existencial, tá? Às vezes a gente entra em crise, as coisas não têm sentido, etc. Mas se pergunta isso. Então, vamos lá para a resposta, Lei? Gente, ó, descreva o conceito, botei entre parênteses aqui, crise existencial e, se possível, responda a pergunta. Qual é o meu papel nesse mundo, o de vocês? Coloquei algumas ideias, tá? Ó, de maneira geral, trouxe aqui, tirei daqui, a crise existencial é um momento de questionamento, ó, sobre vários aspectos da nossa vida, como a própria existência, o lugar no mundo. Qual é o meu lugar nesse mundo? A função nos contextos em que você se envolve, o propósito da vida e o motivo de estar aqui. Professor, e a segunda? A segunda, gente, eu trouxe olha só, a crise existencial. Isso é comum. Eu já tive lá pelos meus 16 anos também. Eu já tive no primeiro ano de filosofia também, tem uma crise. Mas isso é normal da gente, tá? A gente tem superando, vai trabalhando, etc. Qual é o meu papel nesse mundo que está posto? Então é nessa perspectiva. Escreva a sua ideia. Pode escrever sem medo, tá? Sem medo de errar. Vamos lá? Olha aí a outra. A segunda, essa parte aqui, ó. Qual é o meu papel nesse mundo? É claro que vocês vão responder, mas eu trouxe uma reflexão, um texto. Aqui, ó. Qual é o meu papel nesse mundo? Vocês vão ler, gente, ó, esse texto é pequeno. Qual a razão de estarmos aqui? Muito interessante. É do professor Hélio Carneiro, né? Tá aqui o link de acesso, eu coloquei no Drive.
Vocês vão clicar direto, aí tem um linkzinho, aperta nele e acessa. Ou aqui, ó, direto nesse QR Code. Mira o celular aqui, o seu aparelho, e ele vai cair direto nesse texto, tá? É um texto de reflexão, não tem nada matemático e nada concreto. Apenas eu trouxe uma base de reflexão pra gente. Então, acesse, tá? E além do mais, ó, temos um material complementar. E, gente, olha, no material complementar, eu coloquei um pouco sobre a existência, o sentido da vida, etc. Esse texto aqui, ó, bem interessante, Escola com Alma. Eu fiz esse texto em 2014. E ele ajudará, né, um entendimento sobre a importância da escola na vida do estudante. Porque às vezes a gente, estudar é chato, local, etc. Mas leia esse texto, gente, muito interessante. Ele demonstra um sentido do estudo, né, na vida do estudante. Então tá aqui o link, ó. E eu escrevi em 2014 esse texto. Sempre eu atualizo ele, questão de correção, etc. E também QR Code. Então tá aí, galera, ó. Eu tenho 2 textos, um respondendo a pergunta da questão 4, respondendo não. Fazendo uma alusão, trazendo vocês para dialogar, tá? Para ver o que acontece. O segundo eu trouxe para reforçar, ou seja, é um reforço da qual vocês vão analisar, ó, a importância da escola, ela tem. E esse texto aí eu fiz com base na leitura de um livro sobre a empresa, olha, eu trouxe para o meio da educação. Escola com Alma é um texto que vai fazer você refletir sobre a escola, tá? E esse texto vai servir para o professor presencial e para os estudantes. Eu leio sempre ele, é muito interessante. Assim, a grandeza que ele oferece de reflexão, tá? Não tem nada, não tem um paradigma, não tem um modelo de seguir, não. É ler e refletir. Olha só, tem aprendi com os outros professores, fazer uma alusão, né, um abraços para algumas turmas que mandaram fotos. E algumas lá de Espigão, por exemplo, fui lá, tive essa oportunidade, né, até agradeço a eles pelo acolhimento das escolas de Espigão. Aí, galera, a gente, à medida do possível, vai colocando nas aulas, tá? Eu gostei da ideia de professores anteriores e vamos usar. Olha aí a turma de hoje. Coloquei 4 escolas, porque estamos terminando o nosso componente, né? Ó, a escola Rosana Cinta Lago, ó, os professores presenciais aqui. Aí eu, o professor Hélio, fui lá. E a turma, os estudantes. Aí, ó, do Cinta Larga. E a escola sertanista, olha que legal. Os professores presenciais e os estudantes de lá. Então aqui, o meu abraço para eles, tá? E outra turma aqui também, ó. Essa de Espigão também, Brás Cubas, né? São extensões lá do Jean Piaget. A turma bem grande, ó. Aqui a lá de Crédito Guajaraminho, o professor passou e eu me inseri aqui superficialmente, né? Pra gente fazer parte. Muito legal. Ficou bem interessante. O professor Hélio no meio. Ó, o professor Fernando nesse meio. Então tá aqui os professores lá da Brás Cubas. Todos aqui, ó. Então, muito interessante, né? Pra gente lembrar. E um abraço, tá? Para vocês aí, nessa perspectiva. Ok? Então, eu agradeço por vocês. Essa é a penúltima aula da nossa unidade 2 de filosofia. A próxima, a última, e depois revisão e etc. Então é com muito carinho, agradecimento e por vocês terem participado e nos acompanhado até aqui nessa aula. E agradecimento também aos professores presenciais, que estão sempre aí nos ajudando, nos complementando aí. Lembre-se que o coração deles são os nossos também, tá? Então eles estão presentes em vocês, o nosso coração está aí com eles. Até a próxima. Tchau, tchau.